Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso Camacel Atualidade. O Camacel, que é o espaço aqui do nosso canal angolano de mediação e arbitragem de conflitos e que pretende trazer, mais uma vez, temas importantes para a nossa discussão e para o conhecimento daqueles todos que nos acompanham. Fica aqui o nosso apelo de sempre que partilhem os temas, que nos apresentem solução de pauta para podermos trazer conteúdos cada vez mais interessantes e mais de encontro com aquilo que são as vossas necessidades e pretensões. Para o dia de hoje, nós queremos trazer à reflexão um tema que julgamos importante, fizemos uma chamada no vídeo anterior, que tem que ver com a formação de mediadores, árbitros, no caso aqui a intervenção das academias na formação de novos agentes expertos nestas matérias. Concretamente, queremos falar sobre a possibilidade ou não de criação de centros de resolução de litígios nas universidades ou faculdades. É um tema sobre o qual se pode discutir e claro, existem a possibilidade de encontrarmos conclusões diversas. Há opiniões formadas sobre o tema, eu tenho as minhas opiniões formadas sobre o tema e queria partilhar convosco também. Queria primeiro, como nota, mais uma vez, introdutória, chamar a atenção para o facto de, em Angola, vivermos uma cultura de judicialização secular. Há vários anos, e ainda hoje se vive isto, do ensino muito incipiente nas universidades, cada vez mais com iniciativas como o CIAL, com o trabalho dos centros de resolução de litígios, a interação que se fazem com universidades, ainda muito tímida, é verdade, e também algum trabalho e intervenção da Ordem dos Advogados, quer apoiando as conferências e organizando e co-organizando as conferências internacionais de arbitragem de Luanda, quer a formação complementar que vai sendo dada aos advogados em sede do Centro de Estudos da Ordem dos Advogados de Angola, têm sido, de facto, algumas iniciativas que, sobre esse tema, têm aportado, seja no sentido de capacitarmos os advogados, os profissionais do direito. Acredito que o INES também deverá ter, se não tem, devia ter iniciativas formativas nesse capítulo, na medida em que quer a mediação, quer a arbitragem podem ser judicializadas e é importante que os juízes, procuradores e outros intervenientes judiciais saibam de facto lidar com essas matérias e saibam trabalhar com estas matérias. Mas o que nós queremos trazer aqui, a grande preocupação, não é para aqueles que já saíram para o mercado de trabalho, é para aqueles que ainda estão em formação. E daí a necessidade de olharmos para as universidades e para os formandos, os estudantes dessas universidades. Não só porque hoje também se defende, e muito bem, que o papel das universidades não pode estar circunscrito apenas ao interior, ou seja, aos muros dessas mesmas academias. É necessário, de facto, que o papel social das faculdades, das universidades, perdão, se faça sentir não só com a entrega para a sociedade de novos quadros formados, mas também ao longo da sua atividade com estudos, pesquisas, trabalhos concretos que se realizam nas comunidades e que impactam diretamente na vida das pessoas ao longo do ano, ou dos anos. Aqui no ano me referia ao ano letivo, ao ano acadêmico, mas de facto ao longo de todo o período de atividade dessas universidades. E entendemos que de facto a atividade de resolução de conflitos, a criação de núcleos, grupos ou centros de resolução de conflitos podem ser de facto uma grande solução, um grande vetor para conseguirmos encontrar esse desiderato e com valores positivos na sua realização, na sua concretização. E nisto, de facto, coloco desde já as duas saídas possíveis, ou as duas formas possíveis de se concretizar esta intenção. Partindo da premissa de que ela é importante, e isso é indiscutível, para a vida dos estudantes, na medida em que um núcleo, um centro, um departamento de resolução de conflitos
desse a ele o nome que se quiser, pode perfeitamente servir não só de um canal ou veículo em que possam convergir os diferentes conflitos, ou ainda em matéria de prevenção de conflitos que possam existir nas universidades entre professores e alunos, estudantes, entre os próprios estudantes e também com os funcionários, eventualmente, serem dirimidos por via da mediação, da conciliação, ou quiçá até por via da arbitragem para causas pequenas, como o caso, estou-me aqui a lembrar agora de matérias de direito do consumo, ou ainda questões de natureza laboral, que se possam colocar entre as universidades e os seus funcionários. Então, eu penso que, de facto, isso pode perfeitamente acontecer, quer em matéria de conflitos reais ou real, que sejam partes, entes que gravitam a nível da vida universitária ou de determinada unidade orgânica, no caso uma faculdade, mas também questões que sejam de simulações, né, não reais, para que de facto os estudantes possam exercitar na prática aquilo que são ou deverão ser as lições em matéria de mediação, conciliação, arbitragem ou dispute board, que venham aprender nas diferentes aulas sobre as matérias de resolução de conflitos. Mas se por um lado é possível assim fazê-lo, e o mais indicado seria a criação de departamentos ou núcleos de resolução de conflitos a nível das próprias universidades e que, para tanto, não carecia de qualquer tipo de autorização de um órgão ministerial ou de um outro departamento governativo, bastando apenas que o Senado das universidades ou das faculdades ou o órgão competente a nível da estrutura administrativa da faculdade ou das faculdades ou das universidades sobre isso discutisse e decidisse. O contrário não se pode colocar se entendermos que essas estruturas devem funcionar para resolução de conflitos fora do âmbito estrito das universidades. Ou seja, se entendermos que essas estruturas devem ser criadas para abarcar também conflitos que acontecem nas comunidades circunvizinhas ou noutras que entendam de facto como competente o centro da universidade A, B ou C para a resolução deste ou daquele conflito. Estou aqui a lembrar de centros de resolução de conflitos de universidades na Europa, em Portugal e no Brasil, como o caso da Universidade de São Paulo, que têm centros de resolução de conflitos, de facto, com esse âmbito muito mais elástico, se quisermos. A questão que se colocaria é, em Angola, isso é possível? Não é possível? A resposta é objetiva e clara. Sim, é possível e deve ser fomentada a criação de centros de resolução de conflitos nas universidades. Exatamente porque seria uma forma muito mais acabada de poder concretizar todos esses objetivos que aqui nós apresentamos. Um primeiro, do treinamento dos próprios estudantes por via de simulação ou do conhecimento do funcionamento concreto dos centros de resolução de conflitos, sempre que em matérias em que o sigilo ou a reserva não fosse elevada e que permitissem às partes o acompanhamento de uma mediação, de uma sessão de pré-mediação ou de uma sessão em sede de uma arbitragem em matéria de conflitos ou outra matéria bagatelar, que os estudantes acompanhem ou que presenciem, ou ainda em simulações que se possam fazer no ambiente real de mediação, de conciliação ou de arbitragem. Aliás, a semelhança daquilo que acontece em diferentes academias que têm laboratórios, não é? Estou aqui a lembrar-me agora das faculdades de medicina, das faculdades de engenharia, e que produzem trabalhos científicos e que treinam técnicos e oferecem para a sociedade soluções importantes que se repercutem na vida concreta das pessoas, dada a seriedade com que são trabalhadas no ambiente académico. E, por maioria de razão, isso deve acontecer com o direito. Aliás, se acontece com os tribunais simulados que são criados, tribunais judiciais simulados que são criados, e hoje temos aqui na nossa realidade várias universidades que aportam nas suas estruturas salas especificamente criadas
para tribunais simulados e que muitas vezes são convidados juízes de tribunais judiciais ou tribunais judiciais, não só os juízes, mas os próprios tribunais, para realizarem sessões públicas de julgamento e assim permitirem o conhecimento, o acompanhamento por parte dos estudantes. O mesmo se poderá fazer, se deverá fazer, no meu entender, com a mediação, conciliação ou com a arbitragem. Para tanto, não basta que sejam apenas núcleos das universidades ou das faculdades. É necessário que, efetivamente, à luz da lei, sejam criados centros de resolução de conflitos. E, à luz da realidade jurídica angolana, os centros de resolução de conflitos só podem ser criados com autorização ministerial, no caso aqui do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, à luz da Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, da Lei da Arbitragem e do decreto próprio que sobre essa matéria versa para o caso da criação dos centros de arbitragem. Pronto, queremos nós acreditar que seria de facto fantástico se tivéssemos centros de resolução de conflitos pertencentes e instalados nas universidades ou nas faculdades. Seria de facto uma grande mais-valia porque responderia a várias questões, como se diz na gíria, matariam 2 coelhos, 3 coelhos com uma única cajadada, na medida em que responderia a uma série de quesitos e necessidades que quer a sociedade, quer os estudantes, quer a própria universidade em si, são desafiados a trazer como mais-valias, de facto, daquilo que é o serviço que realizam. A universidade hoje não é vista, não pode ser aceito que ela seja vista como uma unidade cuja a finalidade é apenas despejar matérias e ensinar no âmbito dos seus currículos aquilo que os estudantes devem aprender nos diferentes cursos. É necessário, de facto, que se saia daí com alguma experiência acrescida que, de facto, permita, com isso, uma escolha de um caminho mais certo naquilo que, do ponto de vista profissional, é a opção dos estudantes, ou poderá ser a opção dos estudantes, mas também uma preparação muito mais densa naquilo que, na prática, os estudantes hão de encontrar. Porquanto a justiça não se faz apenas nos tribunais judiciais, faz-se também nos tribunais arbitrais e por via da mediação e da conciliação, e não havendo condições ou não havendo parcerias entre universidades e centros privados de resolução de conflitos, nada obsta, de facto seria bastante útil que as próprias universidades tivessem os seus centros de resolução de conflitos, ainda que comprimida o âmbito da sua competência do ponto de vista material para causas de pequena monta que quer os centros privados em face do valor, quer os centros públicos em face das despesas que possam ter, quer a via judicial, não sejam estruturas muito mais adequadas para, sobre esses problemas, sobre essas questões, se debruçarem e procurarem resolver. Os centros universitários de resolução de conflitos seriam, de facto, um grande caminho e uma grande solução para essas questões. Entendemos nós que, de facto, é um caminho que se deve fazer, é um caminho que se deve incentivar e que iniciativas como estas devem ser abraçadas e não combatidas. Esperamos nós que também com essa nossa posição, pelo menos se fomente a discussão relativamente a esses temas ou, no limite, que se abrace, de facto, essa posição e, em concreto, se incentivem a criação de centros de resolução de conflitos nas universidades ou pertencentes às universidades. Porquanto, de facto, é na academia em que se forjam os grandes profissionais e faz todo sentido que não só esses profissionais saiam das academias melhores treinados, melhores preparados, mas também que as próprias academias, que as próprias universidades resolvam ou realizem essa tarefa que também a sociedade cobra e espera delas. De facto, um impacto muito mais intenso, muito mais denso, muito mais incisivo na vida da sociedade e nas comunidades em que elas estão inseridas e não só. Muito obrigado, nós ficamos por aqui e esperamos por vocês no próximo Camacel e com mais um tema de importância social. Obrigado, estamos juntos.